Romanos capítulo 8, versículo. Vou ler apenas dois versículos, 2 ao 3. O versículo 37. Todos acharam? Bem? Preciso que os irmãos leiam comigo. Vou iniciar e os irmãos continuam. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Continue, irmãos. Amém, obrigado. De pé, gente, orar por gente de pé. Concluindo esse texto, que é um texto vasto em mensagem, é um texto muito bonito, mas é difícil de ser pregado, porque para falar de amor, não é fácil falar de amor. Concluindo o texto, nada nos separa do amor de Deus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar aqui, Pai, para trazer a Tua palavra, Senhor. Os louvores foram entoados, meu Deus. Oportunidades foram distribuídas, meu Pai. Mas chegou o momento do Senhor falar conosco, Deus amado. Que o Senhor venha me usar, Deus amado, essa noite para curar, para salvar, para transformar, Deus amado. É que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Assente-se. Tenho alguns minutos para falar um pouco desse texto e peço que você tenha bastante atenção, pois, como eu falei, falar de amor, principalmente do amor de Deus, é algo que nos alegra, algo que nos enche. Para começar, irmãos, eu quero dizer que Deus amou ao todo o mundo. E ele usa o seu servo João para falar, para escrever no versículo 3, 16, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você vai olhar esse texto que Paulo escreveu aos Romanos, a primeira coisa que você vai entender é que quando você se depara de Paulo falando desse texto, dá a impressão que ele estava em um tribunal, porque ele vem falar de palavras de acusação, ele vem falar de palavras de juízo. Quando Deus chama Paulo em Atos dos Apóstolos, é importante entendermos que Paulo, de repente, ele pega e coloca no seu pensamento um desejo. Quando ele se chamar a Saulo, ele fala: eu tenho um desejo de fazer com que a igreja sofra, eu tenho um desejo de fazer com que cristãos chorem, eu tenho um desejo de fazer com que pessoas morram. De repente ele pede cartas ao sumo sacerdote, e de repente ele alegra-se porque ele estava agora com uma carta, e aquela carta dava liberdade de entrar em Jerusalém e de fazer a igreja que Deus deu a mão de Pedro, fazer os crentes sofrerem. A perseguição Saulo começa a fazer com os crentes. Quando você de repente vem olhando em Atos dos Apóstolos, Deus pede para que Pedro continue firme, porque a promessa dele ser pastor daquele ministério, ele não ia se decepcionar. E eu quero aqui trazer o primeiro motivo de amor de Deus à sua igreja. Saulo, de repente vai a Jerusalém e começa a açoitar os crentes. De repente, dentro da igreja, Pedro começa a se preocupar. Por quê? Porque os cristãos começaram a se afastar da igreja.
cristãos começaram a chorar, a sofrer, a dizer: Pedro, o Senhor nos trouxe para esse ministério para sofrer, para morrer, para ser apedrejado. E Pedro, de repente, ele vai orar, pedir a Deus que Deus dê um escape, para que Deus dê uma solução. E talvez eu possa conjecturar que Deus aparece a Pedro e diz: Pedro, na verdade, tu és Pedro, esqueceste que quando eu te chamei, eu te falei que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando Deus ama a igreja, Ele não permite que o inferno se aproxime. Quando Deus ama a igreja, Ele não permite com que nós soframos perseguições. Porque tem momentos na vida que parece que tudo está bem, parece que tudo está perfeito, bonito, e uma matéria de exame nos faz: será que Deus me abandonou? Uma dispensação, uma demissão de emprego, a gente parece que Deus nos abandonou. Pedro começa de repente a entender que Deus amava a igreja, e Deus de repente via o Verbo, via Jesus a se encontrar com Saulo no caminho de Damasco. De repente Saulo vem com o seu canudo, que era cartas que davam liberdade para atacar a igreja. E ele de repente para, e uma grande luz de frente a ele, que era Jesus, pega ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Você não está perseguindo a qualquer um, você está perseguindo a minha igreja. Quem persegue a minha igreja, persegue a mim. Atos fala que de repente a vista de Saulo escurece, ele cai no chão. Deus, por amor àquele pecador, vai fazer com que ele rasgue a sua carta e vai lhe dar 13 cartas, que vai fazer com que a igreja que ele mesmo estava matando venha crescer. E aqui o Paulo, depois de 3 dias cego, caído, Deus vai o levantar, Deus vai agora trabalhar no ministério. E a primeira carta que ele escreve é aos Romanos, e no capítulo 8 que ele escreveu, eu precisava ler o versículo 1 dessa carta, começar a falar algumas coisas, entregar uma oportunidade para a gente louvar, orar e ir para casa. Amém? Capítulo 1, olha o que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Primeiramente, irmãos, você pode pegar esse versículo e isolar ele do versículo do qual eu li na primeira vez, que nada me separa do amor de Deus. Só que eu quero te falar que, para esse versículo vir se cumprir na minha e na sua vida, primeiramente temos que pegar esse primeiro aqui, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está passando luta? Você está em Cristo Jesus? Está passando perseguições? Você está em Cristo Jesus? Sabe por quê, irmãos? Eu quero trazer esse versículo, porque não adianta a gente só dizer: Deus me ama e Ele não vai permitir que as lutas venham. Paulo, levantado, ele fala que é para os que estão em Cristo Jesus. Tem momentos que a gente deixa Jesus de lado, e quando a luta vem, a luta consegue nos atacar. Tem momentos que a gente olha apenas para o nosso destaque, para o nosso dinheiro, para o nosso carro, para nossos amigos. Tem momentos que a gente só quer ego, destaque. Tem momentos que a gente só quer ouvir a nossa voz. Tem momentos que a gente só quer ouvir alguém dizer que a gente canta bem, que a gente prega bem, e Jesus não está na nossa vida. Por isso que quando as lutas vêm, a gente se esquece que para a gente passar pela bênção, pela vitória, para a gente ser livrado da morte, da espada, temos que ter primeiramente Jesus na nossa vida.
amor de mim e do meu nome e da minha palavra, não vou deixar você circuncidar. Israel pecava, o Senhor Jesus colocava a mão e por amor à sua palavra, Ele ajudava Israel. Ele fazia com que Israel passasse ali no deserto e as águas matassem o povo que perseguia Israel. Quando Jesus Cristo vem por envio de Deus, como João falou em 3,16, porque Ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus ensinou aos discípulos amor. Jesus ensinou às multidões amor, mas os mesmos não amavam ninguém. Os discípulos muitas das vezes escondiam o pão dentro do barco, porque eles não criam que o amor de Deus os daria sustento mais tarde. Mas Jesus ensinou. Quando Jesus subiu, voltou, passou 40 dias com os discípulos, e agora Deus envia Saulo, o converte e transforma em Paulo. Paulo escreve primeiro aos Romanos e diz: nada nos separará do amor de Deus. Segunda carta, 1 Coríntios, e no capítulo 12 ele vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu profetizasse. Ele está ensinando a igreja que ele perseguiu, agora curando com essa carta. Não adianta só cantar. Tem muitos dentro da igreja hoje que querem se desviar amanhã, porque você não abraça ele. Tem muitos que querem lugar de ministério porque não tem aqui oportunidade. Porque muita gente só se prepara em ter nome, em ter destaque, em ter fama, em ter glória. Essa semana eu cheguei numa igreja que eu fui pregar e o membro da igreja chegou a mim e disse: Jefferson, eu quero parar. Estou com vontade de ir embora de vez. Eu falei: por quê, meu jovem? Ele não me falou a resposta, mas eu falei: olha, cara, tudo que você está passando, eu já passei e tem mais. Para a igreja que você for, vai ser do mesmo jeito. E eu quero falar no terceiro tópico aqui. Jesus amou a igreja. Deus amou tudo primeiramente mandando o seu Filho. Mandou a igreja convertendo Paulo a Saulo. E Ele ama você particularmente. Quando Paulo escreve na carta aos Coríntios, ele fala que não adianta eu profetizar, não adianta eu falar línguas estranhas se eu não tiver amor. E Paulo, ele começa o ministério dele, vai pregando. A palavra de Deus fala em Atos que na segunda viagem Deus envia Silas junto com ele e Timóteo. E quando Timóteo vai, Timóteo é um jovem que vai só aprendendo. Paulo começa agora a pregar, ele escreve todas as 13 cartas, ele enriquece a igreja, mas Deus chamou ele para falar agora para os gentios e para os judeus. Deus vai levantar Paulo para falar: olha, a salvação não é apenas se você fizer sacrifício, a salvação não é apenas se você ir ao sábado adorar a Deus, a salvação é se você estiver com Cristo. Vocês, judeus e gentios, precisam se unir, precisam se amar, porque aquele que foi vai voltar. E Ele quer levar aquele que ama a Ele. E quando Ele vai encerrando o seu ministério, quando Ele agora está preso, Ele vai agora entender que o ministério dele se resumiu em solidão. Timóteo andando com ele vai à cidade de Troade, e Paulo sai de Troade e Timóteo fica. Quando Paulo vai, ele começa agora com o seu ministério avassalador, escreve Gálatas, escreve Efésios, escreve 1 Coríntios, 2 Coríntios, Tessalonicenses. Ele vai distribuindo cartas, a igreja vai crescendo, e Paulo resume a sua carreira com uma simples palavra: solidão. O apóstolo
apóstolo que foi enviado para falar de amor, agora se sente sozinho. Preciso que você abra a sua carta em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Paulo preso agora, ele escrevendo em Efésios, ele ensina a igreja a se fortalecer no Espírito Santo. Ele ensina a igreja a criar as armaduras de Deus para se revestir contra os dias maus. E ele agora no dia mau não tem ninguém para falar com ele, não tem ninguém para dar uma palavra a ele. Eu quero resumir a minha mensagem essa noite dizendo que se ninguém, se nem um profeta, se nem um homem, se nem um amigo, se nem um pastor te viu, te enxergou, existe um Deus que te vê. E é só Ele que você precisa receber o amor, porque o amor do Pai pode ser esquecido. O profeta Isaías, ele fala que pode a mãe esquecer-se do seu filho, mas ele jamais se esquecerá do mesmo. Achou, irmão? Preciso que alguém leia para mim, por gentileza. Você achou, pastor? Achou, Emerson? Leia para mim, por gentileza. Segundo Timóteo, capítulo 4, versos 6 ao 22. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, vendo o juízo, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente, para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Também enviarei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-lhe muitas males. O Senhor lhes pague segundo as suas obras. Tu guardaste também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação de todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrara de toda a má obra, e guardaram-me para o seu reino celestial. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila, e a casa de Onésíforo, e Erasmo. Ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eu, Bulo, e Prudente, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, e a graça seja convosco. Amém. Você entendeu esse texto que foi recitado esta noite? O que você entendeu? Talvez muitos ainda estavam. Paulo aqui está falando de solidão. Paulo aqui agora está vendo que toda a carreira que ele construiu resumiu-se apenas em uma cela. Mas ele é bem claro no início do texto que ele, quando escreve a Timóteo, na primeira e na segunda viagem que Timóteo ficou em Troade, uma capa de Paulo ficou. E ele, por ver
a natureza de Timóteo, de um jovem tão sereno, sério, ele começa agora a confiar em Timóteo e a fazer essas declarações. Uma declaração muito forte que ele faz é que a coroa que está preparada para ele, é Deus quem vai entregar a ele. Outra segunda declaração é que ele combateu um bom combate. Então, para você, se tudo está difícil, dê glória a Deus. Se tudo está passando dificuldade, dê glória a Deus. Se você não está sendo reconhecido, dê glória a Deus, porque é um combate bom. Há uma coroa preparada para aqueles a quem o amam. Se você ama o seu Deus, creia que Ele não vai deixar a sua coroa ser perdida. O problema é que a gente quer cantar e receber aplausos. O problema é que a gente quer pegar e receber ofertas. Paulo está dizendo: olha, vai a tromba-te, traz a cá. E ele aqui fala que todos que com ele começaram, o deixaram para trás. Ele manda saudações a Priscila e a Áquila. Ele manda saudações à igreja de Éfeso. E uma coisa muito importante, que muita gente usa esse texto para velório. Paulo aqui está dizendo que ele está cansado. Quando ele fala: combati um bom combate, acabei a carreira, ele está dizendo: chegou a hora de eu parar, Timóteo, é sua vez que vai. Querido, da igreja que a gente mais vê é os que só querem tudo só para ele. Aqui só quem canta é eu, aqui só quem prega sou eu. Paulo está dizendo: ó, o combate foi bom, combati ele, acabei a carreira, guardei a fé, mas tem uma coroa preparada para mim. Porque quando Deus arrancou ele das mãos do diabo, Deus o transformou para ser um instrumento dele. Gustavo, você ficasse de pé para a gente encerrar. Se você está se sentindo que não está sendo amado por alguém, eu quero dizer a você que Deus ama você. Primeiramente, o sacrifício que Ele deu é mais importante do que qualquer coisa que você queira nesse mundo. Se você está esperando um carro, Cristo é melhor. Se você espera um renome, Cristo é melhor. Se você espera glória, Cristo é melhor do que tudo. Mas não esqueça que o amor dele é se você estiver conectado com Ele. Deus vai te livrar de todas essas coisas que Romanos está falando, da tribulação, da espada, do perigo, do porvir. Mas você precisa ter Cristo Jesus e entender que foi por você que Ele deu a sua vida. Amém? Se vir aqui à frente, a gente vai orar para Deus dar um regozijo na sua vida, para Deus dar um alívio dessas opressões que talvez você esteja passando. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar e o Senhor vai abrir as portas da sua vida.
Porque o Deus que nós estamos pregando aqui é um Jesus que cura e liberta. Não tem outro hino melhor do que esse para cantar esse momento. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir. E o tentador
Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas Deus, você preencheu na terra. Para